Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu me chamo Ronaldo Costa e espero que você e sua família estejam bem e sendo ricamente abençoados por Deus em nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e nesse trimestre iremos estudar uma revista que foi reeditada pela CPAD e que foi estudada no terceiro trimestre de 1993. Essa é uma das alternativas sugerida pela casa publicadora, já que ela teve dificuldade para fazer o lançamento de novas revistas para esse trimestre, visto que estamos em uma pandemia do coronavírus e que tem dificultado a vida de todo mundo nesses últimos meses. O tema do trimestre na revista que vamos estudar é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. O comentarista dessa lição é o saudoso pastor Eurico Bergsten, que é autor do livro Teologia Sistemática, que leva o seu nome e que foi publicado pela CPAD. O autor também, o comentarista também, foi o comentador que teve mais comentários publicados pela CPAD, ao todo 35 comentários. Espero que você e eu sejamos bastante enriquecidos pelas lições sugeridas. Vamos então à nossa primeira lição do terceiro trimestre de 2020. A primeira lição do trimestre traz como tema Daniel ora por um despertamento. A verdade prática, ou melhor, o texto áureo, que está em Tiago capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A nossa verdade prática diz o seguinte: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. O nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe, se encontra em Daniel capítulo 9, versículo de 1 a 3, capítulo 6, versículo 10, capítulo 2, versículo 17 até o 19, e ainda no livro de Esdras, capítulo 1, versículo de 1 até o versículo 5. Na lição dessa semana, nós perceberemos que existe um destaque para dois personagens de grande importância para Israel: Daniel e Ciro, rei da Pérsia. Para que nós possamos ter uma noção clara de como Daniel chegou à Babilônia, ainda como jovem de 15 anos, seria interessante nós lermos aqui o texto de capítulo 1 de Daniel, versículo 3, que diz o seguinte: disse o rei Nabucodonosor a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Então Daniel, ele era da linhagem real. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Versículo 6 diz o seguinte: e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No versículo 7 diz que o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias pôs o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Então esse texto nos mostra como Daniel chegou até a Babilônia. Repito, com cerca de 15 anos de idade, ele fez parte de uma seleção de jovens que, por ordem do rei Nabucodonosor, deveria ser levado para o palácio real e ali ser treinado para possivelmente servir
ao governo da Babilônia de uma forma mais próxima, mais aproximada da administração. O que é interessante nesse texto é que havia um costume na Babilônia de mudar os nomes dos cativos. Isso fazia parte de uma estratégia, já que os nomes desses jovens que aqui foram citados eram nomes que traziam uma expressão de louvor a Deus, ao Deus Jeová, ao Deus dos hebreus, ao Deus dos judeus, de Israel. E ao chegar na Babilônia, eles mudaram os nomes desses jovens numa clara tentativa de fazer com que a sua identidade fosse perdida como adoradores de Jeová. Pois os nomes que cada um deles receberam era uma expressão de louvor a um dos deuses da Babilônia, já que a Babilônia adorava vários deuses, né? Mas é interessante notar que Daniel nunca perdeu a sua identidade de judeu. E melhor ainda, nunca perdeu a sua identidade de servo de Deus. Mesmo como jovem, Daniel mantinha a sua confiança, a sua fé em Deus, mesmo estando longe da sua terra, mesmo estando longe do templo judaico. Daniel era um jovem crente, era um jovem que se manteve íntegro e Deus o abençoou poderosamente. Daniel tornou-se para os judeus um dos profetas do cativeiro. E para o reino pagão, para a Babilônia e também para o Império Médio-Persa, Daniel sempre foi uma espécie de conselheiro, de administrador, que auxiliava e que ajudava na administração do império, porque conseguiu ganhar a confiança de todos esses imperadores, como Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Ou seja, Daniel, ele viu a chegada, participou da chegada dos cativos à Babilônia e viveu até o retorno dos judeus para a sua terra. E durante toda a sua vida, ele sempre foi uma pessoa íntegra, uma pessoa temente a Deus e que influenciou todos os impérios a quem ele serviu. Então, Daniel, como diz a nossa lição, é um exemplo de perseverança na oração. Sim, porque somente a oração é que poderia ajudar Daniel a manter-se fiel. Por ser um homem de oração, Daniel, ele era uma luz brilhando no meio das trevas. O nome de Deus era glorificado através de Daniel. O ponto número 1 da nossa lição diz o seguinte: Daniel foi despertado para orar. É interessante que notemos que Daniel não foi despertado para orar pelo fato dele nunca ter orado. Não. Nós já entendemos aqui que Daniel, ele era um exemplo de oração para mim e para você. Daniel foi despertado para orar por uma causa específica. Neste caso, a volta do seu povo para Jerusalém, a sua terra, de onde eles tinham sido trazidos pelo rei Nabucodonosor. O tópico 1 do primeiro ponto diz: Daniel vivia uma vida consagrada. É importante nós entendermos que a vida consagrada que Daniel vivia era uma vida alicerçada sobre duas bases muito importantes para aqueles que querem também viver uma vida consagrada. A vida de Daniel estava firmada sobre a palavra de Deus e sobre a oração. Nós já entendemos que Daniel de fato vivia uma vida de oração. O capítulo 6, versículo 10 do seu livro, que inclusive faz parte da nossa leitura bíblica em classe, diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Nós podemos ver no capítulo 2 de Daniel, em meio a uma
situação impossível para ser resolvida pelos homens, mas que através da oração ele teve vitória e muitas pessoas foram abençoadas por conta da oração de Daniel. Mas não era apenas a oração que fazia parte da vida consagrada de Daniel. Nós podemos ver no capítulo 9, versículo 1 ou versículo 2, aonde diz: no ano primeiro do seu reinado, do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então veja, Daniel foi despertado para orar a partir de uma leitura bíblica que ele fez no livro de Jeremias. Isso nos leva a entender que Daniel ele amava a palavra de Deus, mesmo na idade que já estava, porque, segundo os estudiosos, já faziam 68 anos que Daniel vivia na Babilônia. Então ele já estava numa idade avançada. E mesmo em idade avançada, ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Isso nos faz lembrar de Paulo, quando estava nas seus últimos dias de vida e que escreveu ao seu filho Timóteo, na segunda epístola de Paulo, capítulo 4, versículo 13. Neste momento, Paulo já estava na antessala do seu martírio e essa era a última epístola, o último livro que Paulo estava escrevendo em vida. E mesmo assim, sabendo ele que já estava próximo de morrer, ele escreve para Timóteo dizendo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então nós podemos perceber aqui que Paulo, assim como Daniel, mesmo já em idade avançada, no caso de Paulo, já sabendo que estava prestes a morrer, ele tinha sede, tinha fome da palavra de Deus. Então, meus amados, que a minha vida e a sua também estejam firmadas sobre esses dois pilares. Palavra de Deus, que amemos a palavra de Deus, que amemos estudar a palavra de Deus e também oração. Que o Senhor nos desperte para buscarmos a sua face. E dessa forma nós viveremos uma vida consagrada e o nome do Senhor será glorificado através da minha vida e da sua, em nome de Jesus. O tópico 2 do segundo ponto diz o seguinte: a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Uma vida íntegra, uma vida consagrada. A integridade de Daniel não era uma integridade apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. E nós podemos ver isso no livro, no capítulo 1 de Daniel, nós podemos ver a integridade de Daniel diante de Deus. Quando a Sagrada Escritura diz que quando ele, ainda jovem, junto com outros jovens, chegaram à Babilônia, por serem de linhagem real e por estarem ali para participarem de algum treinamento a fim de servirem ao rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que foi dado a eles o direito de comerem das iguarias do rei. Isso, evidentemente, deveria encher os olhos de todos aqueles jovens. Mas Daniel, ele era íntegro diante de Deus. Daniel, ele conhecia a palavra de Deus. E as Escrituras diz no versículo 8, capítulo 1, versículo 8, diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar.
Daniel sabia que toda comida que ia para a mesa do rei primeiro era oferecida aos ídolos a quem eles adoravam. E por isso, Daniel, sendo um jovem consagrado, ele tomou a decisão no seu coração de não comer daquela comida. Lembre-se que Daniel, ele era um cativo, ele era um prisioneiro. Ele veio como escravo de uma terra que foi dominada pelo rei Nabucodonosor. Mas Deus lhe deu a ousadia de pedir para aquele oficial que desse outra comida para ele. Evidentemente, aqui, Daniel não está levando em consideração os seus próprios interesses, de forma alguma. Daniel está correndo risco, mas está levando em consideração aqui, nessa decisão que ele tomou, os interesses de Deus, porque ele temia ao Senhor, ele amava ao Senhor. Então, acima da vontade de Daniel, estava a vontade do Senhor. E ele, prontamente, sem titubear, ele decidiu rejeitar aquela comida que lhe fora oferecida pelo próprio rei. E Deus lhe deu vitória. Então isso mostra que Daniel era íntegro diante de Deus. Mas Daniel não era íntegro apenas diante de Deus. Se nós lermos o capítulo 6, versículo 4 do livro de Daniel, nós vamos encontrar o seguinte: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Aqui o texto está mostrando que Daniel, ele era íntegro diante dos homens. As pessoas olhavam para Daniel, os inimigos de Daniel, as pessoas que não gostavam de Daniel, olhavam para ele e não conseguiam enxergar uma falha que pudesse ser usado para culpá-lo de alguma coisa. Isso porque Daniel era íntegro diante da sociedade corrupta e pagã em que ele vivia. Que nós possamos também, como Daniel, brilhar, ser exemplo e mostrar a glória de Deus através da nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. O tópico 3 do primeiro ponto diz o seguinte: coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. 68 anos fazia que o povo de Israel estava no cativeiro e não havia nenhum sinal de que isso fosse mudar. Mas enquanto Daniel orava, Deus estava trabalhando. E a Bíblia Sagrada nos mostra que a partir do episódio de Belsassar, rei ou corregente da Babilônia, tudo começou a mudar. A ação de Belsassar foi uma ação que nos lembra o texto bíblico que se encontra no livro de Gálatas, onde a Bíblia Sagrada diz que Deus ele não se deixa escarnecer. Belsassar, ele escarneceu do Senhor, pois enquanto ele bebia vinho nos vasos consagrados ao Senhor, ele adorava os seus deuses. Belsassar certamente ignorava o fato de que, embora o povo de Deus estivesse subjugado sob o seu domínio, o Deus daquele povo continuava no trono. Deus, ele nunca perde uma batalha. É ele quem controla tudo e todos. Na verdade, Belsassar ultrapassou uma linha que ele não deveria ter ultrapassado. E Deus o puniu. Me faz lembrar uma passagem bíblica que nós encontramos lá no início do primeiro livro de Samuel, quando os filisteus venceram a guerra contra os israelitas e tomaram a arca de Deus e levaram para o templo do seu deus, Dagon.
A Bíblia Sagrada diz que eles colocaram a arca diante da imagem de Dagon, fecharam o templo e foram embora. E quando foi no outro dia que eles entraram no templo, a Bíblia nos diz que a imagem de Dagon estava prostrada diante da arca do Senhor. E os filisteus levantaram a imagem de Dagon, fecharam o templo, e no outro dia, quando voltaram, a Bíblia diz que Dagon estava com os membros cortados e o seu tronco estava prostrado diante da arca do Senhor. Isso é uma revelação clara de Deus, dizendo para os filisteus de que, embora o povo de Deus tenha sido derrotado, Deus nunca será derrotado. Beltsazar cometeu um grave erro ao escarnecer do Senhor. E a partir daquele momento, o cativeiro de Israel começou a mudar. Começou a haver uma mudança. Mudanças essas que depois de 68 anos não se via, mas Deus de repente começou a agir na vida do seu povo. A palavra de Deus diz que naquela noite, quando Deus sentenciou o reino da Babilônia, Beltsazar, naquela mesma noite, foi morto e Ciro começou a reinar. A partir dali, estava começando a se cumprir a promessa de Deus feita através de Jeremias. O segundo ponto da nossa lição diz o seguinte: a resposta à oração de Daniel. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É importante perceber que Daniel, em sua oração, estava centrado, estava firmado em uma promessa que havia sido feita por Deus através do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 10 do livro do profeta Jeremias. De acordo com o que João fala no capítulo 5, versículo 14 da sua primeira epístola, essa oração de Daniel, que estava sendo feita segundo a vontade de Deus, certamente seria ouvida por Deus. E, de fato, ele ainda estava falando quando a resposta veio até ele. Uma outra coisa a se destacar é que, por ser uma promessa de Deus feita ao povo de Israel, Daniel sabia que essa promessa iria se cumprir, porque, afinal de contas, Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Daniel sabia muito bem que essa oração, que essa promessa iria ser cumprida, mas mesmo assim ele orou ao Senhor. E a oração de Daniel não foi uma reivindicação. Daniel não reivindicou que a promessa de Deus se cumprisse. Mas quando nós lemos a oração de Daniel, nós percebemos que a oração de Daniel ela está totalmente envolvida de uma humildade profunda do profeta. No versículo 3, nós encontramos Daniel dizendo o seguinte: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Então a oração de Daniel não tinha reivindicação, não tinha arrogância. A oração de Daniel tinha humildade. Versículo 4, nós podemos perceber que na oração de Daniel havia adoração. Daniel adorou ao Senhor enquanto orava. Do versículo 5 até o versículo 15, nós vemos Daniel confessando os seus próprios pecados e o pecado do seu povo, mostrando que eram culpados por estarem naquela situação. No versículo 16 até o versículo 19, nós encontramos Daniel pedindo a Deus uma intervenção, pedindo que o Senhor fizesse alguma coisa, usasse de misericórdia para tirar o seu povo daquela situação. A oração de Daniel
tem todos os ingredientes que Deus espera que as nossas orações também tenham: humildade, adoração, confissão de pecados e petição. Que Deus nos ensine como orar e alcançar o coração dele através das nossas orações. Como não podia ser diferente, essa oração ela teve resposta imediata. Quando nós lemos aqui o capítulo 9, versículo 20 a 23, vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. O próprio Daniel disse o seguinte: estando eu ainda falando, olha só, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Veja que essa oração, que foi feita de acordo com a vontade de Deus, ela teve uma resposta imediata da parte de Deus. E essa oração se tornou uma oração muitíssimo importante, porque a partir da resposta dessa oração de Daniel, foi desenrolada uma outra profecia, aliás, uma das mais belas profecias das Escrituras Sagradas, conhecida como as 70 semanas de Daniel. Vale a pena você ler todo o texto e perceber como esse capítulo 9 ele é maravilhoso, ele é glorioso. O tópico 1 do segundo ponto diz o seguinte: a Bíblia relata o que realmente aconteceu. Quando nós lemos Esdras, capítulo 1, versículo de 1 até o 5, nós podemos encontrar ali todas as concessões que Ciro, rei da Pérsia, concedeu aos judeus no seu regresso à sua terra, Jerusalém. O próprio Ciro diz no versículo 2 de Esdras, capítulo 1, que o Rei dos céus, o Deus dos céus, lhe encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Nós não devemos, a partir daí, entender que Ciro fosse um crente fiel, de forma alguma. Essa afirmação de Ciro, provavelmente, segundo alguns comentaristas, deve ser pelo conhecimento que ele teve da profecia de Isaías, no capítulo 44, versículo 28, até o capítulo 45, versículo 7, onde Deus ele chama Ciro pelo nome 210 anos antes de Ciro aparecer no cenário da história. Esse conhecimento provavelmente veio através de Daniel, que fazia parte, que estava ali também no reinado de Ciro. Além do mais, existe um artefato que foi encontrado em 1879, chamado de Cilindro de Ciro. É uma peça que foi encontrada, uma peça de cerâmica, onde estão escritas várias coisas, foram escritas várias coisas pelo próprio Ciro, e em uma das declarações, Ciro fala de todos os deuses que coloquei em suas sagradas cidades, e lá ele afirma que é adorador de Marduk, embora não ignorasse os deuses das outras nações. O segundo tópico do ponto número 2 diz o seguinte: conforme esta declaração de Ciro, no capítulo 1, versículos de 1 a 5 de Esdras, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Os fatos registrados nesse texto são de grande relevância para cumprir várias promessas. Ou seja, não apenas a promessa do retorno do povo judeu à sua terra estava se cumprindo com aquele ato,
nós podemos ver várias coisas que aconteceram. Por exemplo, aqueles atos de Ciro cumprem a profecia de Isaías 44, 28, aonde Ciro foi chamado pelo nome, pelo Senhor, 210 anos antes dele aparecer no cenário da história. E também cumpre a promessa da queda da Babilônia. Jeremias 25, 12 diz o seguinte, na versão NVI: quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Além do mais, é importante lembrar que no capítulo 2 e capítulo 8 de Daniel, existem profecias que incluem o surgimento do Império Medo-Persa. E esse acontecimento do surgimento de Ciro também está cumprindo essas profecias. Embora a oração de Daniel não foi o fator que determinou o cumprimento da promessa feita em Jeremias, capítulo 29, versículo 10, nós podemos ver que a oração de Daniel foi respondida através das concessões dadas por Ciro ao povo judeu. Por exemplo, todos os judeus estavam livres para voltar a Jerusalém. Os judeus poderiam construir o seu templo. Os judeus não voltariam para Jerusalém de mãos vazias. Isso é um fator muito importante, porque a Bíblia Sagrada nos diz que Ciro determinou que aqueles que morassem perto dos judeus o ajudassem com ofertas para serem levadas para a construção do templo. E, além do mais, todos os utensílios da casa de Deus foram levados de volta para Jerusalém. Nabucodonosor roubou aqueles vasos, aqueles utensílios. Belsazar os profanou, mas Ciro os devolveu para o seu devido lugar. O terceiro ponto da nossa lição diz o seguinte: o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O ponto número 1 diz o seguinte: Ciro foi despertado em seu espírito. Esdras, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E o próprio Ciro, em Esdras capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: e ele, Deus, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, sem dúvida nenhuma. Foi o próprio Deus que despertou o coração de Ciro para fazer tudo isso. Nós, quando lemos Isaías 45, versículo 1, que foi escrito 210 anos antes de Ciro aparecer, o texto diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então veja, Deus está chamando um futuro rei pagão de meu ungido. A palavra ungido significa Messias. E Ciro tinha consciência de tudo isso aqui. Nós podemos então notar a diferença que existe entre Ciro e Nabucodonosor. A palavra de Deus diz que Ciro reconheceu Deus como o Deus do céu e aquele que tinha lhe dado domínio sobre todas as nações. Totalmente o contrário de Nabucodonosor, que em um momento da sua vida olhou para a sua belíssima Babilônia e bateu no peito e disse: esta é a Babilônia que eu edifiquei para a minha própria glória. O resultado dessa exaltação, desse orgulho de Nabucodonosor, nós podemos contemplar lá no capítulo 4 do livro de Daniel. É muito importante que nós possamos ler aquilo ali, para que nós possamos firmar e ver essa diferença que existe entre Ciro e Nabucodonosor
no que diz respeito ao reconhecimento ao Senhor Deus de Israel. Enquanto Ciro reconheceu que ele não passava de um instrumento do Deus de Israel para tomar as decisões que tomou, o Nabucodonosor entendeu isso de uma forma teve que passar por uma situação muito difícil para poder reconhecer a grandeza, a soberania de Deus. Ciro não hesitou também em devolver tudo que existia, tudo que tinha sido trazido por Nabucodonosor, tudo que foi profanado por Belsazar. Ciro não hesitou em devolver aos judeus para que fossem levados para o templo, para o lugar que era seu. Mesmo sendo objetos valiosíssimos, objetos de um valor inestimável, Ciro não teve nenhuma dificuldade de devolver aquilo que era de Deus. Isso mostra que ele, de fato, estava convicto de que era um instrumento do Senhor. Para concluir, o tópico 2 do terceiro ponto diz o seguinte: o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Sem dúvida nenhuma, Ciro deve ter sido muito abençoado. Afinal de contas, ele é uma prova viva da soberania de Deus, por ter sido chamado pelo seu próprio nome cerca de 210 anos antes de aparecer na história. Esse tipo de profecia só aconteceu uma outra vez, lá no capítulo 13 do primeiro livro de Reis, em relação a Josias. Você pode ler e ver o cumprimento dessa profecia em relação a Josias no segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo 15 ao versículo 21, que é muito importante que você leia, que nós leiamos para poder compreender melhor o cumprimento da profecia acerca de Ciro. Portanto, meus irmãos, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, chegamos ao final do estudo da primeira lição do terceiro trimestre de 2020. O que eu quero pedir a você nesse momento é que você possa se inscrever no nosso canal, você possa dar um like para este vídeo e compartilhar com os demais professores que você conhece. Dessa forma você estará nos abençoando e ajudando esse canal a crescer e a alcançar outras pessoas para que o reino de Deus seja proclamado no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, que Deus abençoe você e sua família e que na próxima semana nós possamos nos encontrar novamente em nome de Jesus. Deus abençoe você mais uma vez e que a graça dele esteja com você durante toda essa semana. Amém.